Olá, hoje eu vou falar sobre esse componente. É uma pastilha Peltier. Se for energizado corretamente, ele consegue transferir o calor de uma área para outra. Geralmente o lado em branco, aqui sem escrita, é onde vai esfriar. E aqui onde está escrito é onde vai esquentar. Na numeração, pelo menos nesse modelo, os dois últimos dígitos é a corrente, quantos amperes ele funciona. Mas é muito difícil chegar nisso, né? Hoje eu vou falar sobre algumas experiências que eu fiz e vídeos falando sobre esse componente e algumas experiências está cheio, né? Assunto que tem até assuntos mais detalhados, né? Mas a experiência que eu fiz eu não vi em nenhum lugar, né? Eu estudei sobre esse componente, busquei informações, só que aonde eu consegui chegar eu não vi em nenhum lugar falando sobre isso. Então esse vídeo é mais com essa intenção de ajudar para quem estiver fazendo essas experiências também. Bom, conforme o figurino, eu fiz tudo certinho, né? Liguei, é uma pastilha que é bom você alimentar na faixa de 12 volts, ela suporta até 16, tá? Mas geralmente a gente usa uma fonte de computador, né? Essa daqui é uma fonte velha de computador, mas está funcionando e me fornece até 19 amperes no máximo, né? Mas como ele consome 6, então dá suficiente, né? E sobra. Aí, né, liguei também a um cooler, né? E fiz as experiências tal, mas aí o que aconteceu? Bom, o pessoal posta vídeos e tal, falando, né, que faz gelo, isso e aquilo, mas eu não consegui gelo não, né? Eu não sei se é por causa da temperatura ambiente, porque esse componente ele trabalha fazendo uma diferenciação de temperatura, né? Alguns falam que ele abaixa 10 volts, né? Eu acho que é mais os pessimistas, né? Mas 10 volts, não, me desculpe, 10 graus, né? 10 graus de diferença ele consegue esfriar. Mas eu acho que é mais se você fazer uma dissipação boa, né, do calor que vai ser transferido para essa área. Porque se aqui começar a aumentar muito de temperatura, aqui também vai aumentar. Porque vamos dizer assim que a diferença de temperatura, segundo o datasheet, que ele consegue é até 60 graus. Eu acho meio exagerado, né? Eu acho que mais ou menos ele consegue deixar até uns 20, 30 graus de diferença, né? Da mesma forma que eu também não consegui que ele absorvesse esses 6 amperes aqui, né? Então eu tenho alguns dados aqui, né? E ó, minha fonte ela estava com 11,62 volts, 3,48 amperes sendo consumido pelo Peltier, o Peltier de 6 amperes, com uma boa dissipação. Fiz várias experiências, como eu falei, coloquei um cooler, depois fiz, né, um trambolho com uma boa chapa grossa, com 2 coolers parafusados, né, mas a diferença que ele conseguiu me dar com toda essa engenhoca foi de 5 graus a menos, né, então não compensou, né, então arranquei fora, né, então aí a temperatura ambiente era de 31 graus, ele baixou para 12, né? Essa temperatura não é de gelo ainda, né? Só que aí vai esquentando, né? Tal, e aí ele chegou a 16, né? Então fica nisso aqui, nessa faixa de 16 graus centígrados, né? E, bom, eu fiz experiência no aquário aqui em casa também, porque a minha intenção é resfriar a água do aquário no verão, né? Porque os peixinhos eles ficam meio mal lá, né? Com a água começa a esquentar muito. Então ele conseguiu esfriar a água até 26 graus, depois subiu para 28, uma diferença muito pouca, né? E tem toda uma instalação, a fonte consumindo 500 watts e, né, muita coisa para pouco resultado.
Então eu ainda estou seguindo nas experiências com o aquário, né? Depois eu vou postar um outro vídeo, né? Se der tudo certo. Mas eu queria que abaixasse mais. Aí vem aquela ideia, né? Inclusive que tem pouco vídeo falando sobre isso. É uma ideia até para outros YouTubers, né? Para que estiver fazendo experiências. Da gente ligar duas pastilhas, né? Já que ele faz a transferência de calor, né? De um lado para o outro e conseguiu me dar essa diferença de, ó, abaixou aqui 15 graus mais ou menos, né? No começo aqui quase uns 20, né? Chegou a 19 graus, mas aí depois subiu, né? Acho que é por causa do dissipador. Mas então, e se eu colocasse mais um, né? E aí abaixaria, né? Abaixaria mais. Então, aí a gente vai para a experiência, né? Eu fiz as experiências, tal, coloquei os dois, só que o que acontece? Aí logicamente você vai ligar os dois pelters, né? Um em cima do outro, que nem tá aqui, ó. Aí a sua corrente vai aumentar, logicamente, né? E o resultado também foi frustrante porque esquentou demais o cooler, né? Também usei né, o trambolho aqui e tal, com dois cooler forte, e coloquei até um ventilador provisório para ver se esfriava mais. Só que ele ainda não deve ter baixado um pouco mais, deve ter chegado até uns 5 graus, né? Mas eu ainda não fiquei muito contente com isso, né? Eu falei, não é possível, né, que tanto consumo e não ia me dar um resultado satisfatório ainda para poder esfriar a água o suficiente, né? Porque a água do aquário boa é em torno de 25 graus, mas eu tenho peixes lá que eles são de rios, de fontes, né, nascentes, e a água é bem fria, em torno de 20 graus. Quando chega a isso aqui, eles estão quase morrendo, né? Então, bom, aqui ainda é bom para peixes tropicais, né? 26 graus, né? Mas eu queria deixar ela mais pendente para fria e poder ter um controle. Se puder esfriar mais, melhor ainda. E poder controlar isso, né? Então, com dois Peltier, eu consegui, né? Consegui atingir até 5 graus. Só que eu achei que o consumo era exagerado, né? Eu tive que usar aqui a placa e tudo, né? E realmente esquentava muito, inclusive esquentou o ambiente em torno, né, do maquinário todo, né? E o consumo também muito grande de energia. Então, isso porque eu liguei as duas pastilhas em paralelo, né? Mas aí me veio a seguinte ideia: e se eu ligasse em série, que é o que eu fiz aqui? E eu tive uma boa surpresa, né? Só tem um detalhe: eu não usei as duas idênticas, né? Que nem aqui eu tenho essa de 6 amperes, essa de cima aqui é 6 amperes também, e essa de baixo é 8 amperes, tá? Eu não cheguei a fazer experiência com duas de 6, né? Mas eu vou mostrar o resultado dessa experiência com uma de 6 e uma de 8 embaixo, tá? Você vê que é um cooler só que eu usei, eu dispensei o outro, não tem necessidade, né? Pelo menos para minha, pro meu projeto já tá bom, né? A temperatura que atingiu. Então aqui eu tenho, né, o amperímetro para dar o resultado, e a gente vai fazer, eu vou demonstrar aqui o resultado, né, que eu cheguei. Bom, então dispensei a fonte de computador, porque ela consome muito. Usei uma fonte normal. Essa fonte me dá até 4 amperes. Só que se eu chegar no 4, né, ela desliga, ela tem proteção. Então tem que ser menor que 4 amperes. Olha aí, né? Então eu liguei em série,
tá? As duas pastilhas, o consumo diminuiu. Só que o resultado, né, foi surpreendente, porque ele tá me dando gelo aqui. Ele está abaixo de 0 graus. Então eu acho que é uma informação boa para o pessoal, tá? Então vamos fazer a demonstração. Aqui eu liguei a fonte, tá vendo? Ó, fica em torno disso, 2,4, né, amperes. E eu vou colocar uma gotinha d'água aqui, ó. Tá? Então, com 2,3, né? Aí ele não sobreaquece muito, né, o dissipador. E me dá um resultado bom. E bem, em pouco tempo a gente vai ter aqui uma pedrinha de gelo. Deixa eu pegar uma chavinha. Cadê minha chavinha? Ó, tá vendo? Ela já está esbranquiçando. Ó, ainda tá mole só aqui na ponta de cima. E pronto, ó. Já, ó, já não é mais água, já virou um gelinho. Tá vendo? Então, nessa temperatura aqui, já atingiu o meu propósito no projeto, né? Que eu vou fazer uma adaptação com esse daqui, é um filtrinho pequenininho, né? Usei uma cola de silicone própria para água, né? Não tá assim bem acabado, porque é experiência, sabe como que é, né? Protótipo. Então é uma chapa de ferro grossa, o peltier vai ser encaixado aqui. Isso daqui é pasta térmica, a mesma usada em CPU, né? Para poder transferir melhor a temperatura, né? E no caso ela vai drenar a temperatura da água pelo peltier, né? Vai drenar o calor e vai jogar para o dissipador, né? Que o dissipador vai ficar em constante esfriamento com o cooler, né? Então, ó, vê que fez gelinho. Logicamente não vai chegar a fazer gelo lá, né? Mas dá pra ver que esfria bem. Olha que interessante aqui, até parece neve. Tá vendo? Não sei se dá pra ver, assim dá pra ver melhor, eu acho, ó. Tá vendo? Ó, que interessante. A pedrinha de gelo tá aqui, ó. Então ele chega numa temperatura muito boa. E olha que incrível, 2,3 ampere, né? Então, para quem faz essa ligação de duas pastilhas, só que liga também, né, eletricamente em paralelo, o consumo chega a até 8 amperes, né? E lembrando que uma pastilha minha é 8 amperes e a outra é de 6, tá? Então, eu achei que com pouco consumo me deu um bom resultado, tá vendo? Não precisei de uma fonte de computador, pode ser uma fontezinha, ela nem esquenta muito, né? Tá normal, alimentando normal. Não precisei também de um super dissipador, né? Que aqui, ó, eu tinha colocado os dois aqui, né? Depois pra cá, tinha colocado 2 coolers aqui em cima, tal, e isso aqui é super pesado, né? Aí eu ia ter que acoplar aqui, né? É até meio perigoso. Então um cooler já é um peso bom, né? Não é muito pesado. E esse foi o resultado, tá? Então essa é uma ideia para quem estiver construindo algo parecido.
né? O segredo que eu achei aqui, né, foi ligar ele em série, tá vendo, ó? Posso fazer uma aqui, ó. Esse fio aqui é o do de cima. Eu tô olhando pela câmera, desculpa, tá meio difícil. Esse aqui é o fio do Peltier de cima, o de 6 amperes, que sai pra cá. Aí é ligado os dois aqui, ó. Essa garrinha jacaré tá só segurando os fios, né? Aí vem para o de baixo, ó. E o de baixo vai pro negativo. Tá aqui, né? Então, e tá aí, ó. 2.3 ampere ficou nessa faixa. Não tá abaixando mais, nem subindo. Outra coisa que se o dissipador não estiver aguentando, né, e começar, porque eu experimentei também com um mais bonitinho, tá vendo? Esse daqui já é de placa de vídeo, ele é mais fechadinho, ia ficar mais estiloso lá atrás, né? Só que o coolerzinho dele é bem pequenininho, né? E o dissipador até que é bom, né? É fechado, tá vendo? Só que, então, aí o que acontece? Começa a esquentar e você vai perceber que começa a baixar bem os amperes, começa a diminuir, né? Então, quando os amperes começam a aumentar, é porque a dissipação tá boa. Essa é uma outra coisa que eu não vi ninguém explicando. A dissipação é muito importante, tá? Tem gente que faz com água, né, que é bem mais eficiente, né, do que com ar, tá? Então, quanto mais você conseguir resfriar esse lado, esse outro lado aqui é o resultado de... Eu não sei exatamente quanto, porque a numeração, a matemática toda é interligada, né? Então, dependendo da temperatura ambiente, dependendo do consumo, dos volts, né? Então, aí você vai ter a diferença, né? Se aqui logicamente estiver quente, aqui vai estar dando ainda a diferença. Só que como aqui esquentou, vamos supor que a temperatura ambiente fosse 30, aqui aumentou para 50, né? Então desse lado vai subir 20 graus também. Então vai estar esfriando ainda, só que não o suficiente ou o esperado, né? Que você esperava, né? Então outra coisa também é que no meu caso aqui, ó, esse tipo de cooler, ele tá mandando o vento daqui de trás e passando aqui para frente. Então se eu fizer alguma coisa que nem, por exemplo, esse aqui, ó, colocar essa banheirinha aqui de alumínio, né, aqui em cima, o que vai acontecer? Não vai virar gelo, nem, né? A não ser que ela fosse o tamanho exato aqui e menor, né? Por quê? Por causa desse ar quente que vem de lá de trás e vem para cá. Isso daqui também você precisa tomar cuidado. Melhor mesmo seria se o dissipador tivesse fechado aqui, tá? Se o dissipador tiver totalmente vedado aqui para que o ar circule de baixo e sai pelas laterais, é melhor. Que aqui no meu caso vai acontecer isso, né? Ele vai vir de trás, vai soprar, vai bater, vai ser uma área toda fechada aqui, ó, né? Só sobrou o espaço do Peltier mesmo. E ainda por cima eu vou colocar também a vedação de espuma, tá? Para absorver esse ar quente e não deixar atingir o lado de dentro, porque senão tudo isso que eu ganhei com esfriamento vai voltar a esquentar com o ar quente, né? Ó, não tá tão quente, posso pôr a mão, tá vendo? Ó, não tá pelando como ficaria se eu ligasse aqui em paralelo, né? Então ele consegue me dar um bom resultado. Olha só que interessante isso aqui. Gelo mesmo.
É da hora o negócio. Então, consegue me dar esse bom resultado com pouco consumo, né? E outra coisa também é que você tem que usar a pasta térmica. Não esqueça de usar a pasta térmica. Aqui eu tuchei pasta térmica, tá vendo? Entre o peltier de baixo e o bloco aqui de alumínio, tá vendo? O dissipador. Coloquei tudo, aonde deu para colocar eu coloquei. E entre as duas pastilhas também, ó. Aqui tudo é, ó, pasta de solda, ó, pasta térmica, tá vendo? Então pode tuchar pasta térmica, que ela vai ajudar bastante na transferência de calor, tá? Então é isso aí, né? E depois que eu conseguir fazer o aparelhinho para o aquário, eu mostro o resultado em um próximo vídeo. Beleza? Então até mais, abraço, obrigado.